pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Nós temos aqui o Caio Coppola, hoje é 22 de maio de 2019, gosto muito desse cara, inteligentíssimo, tem aí sempre bons comentários. E ele vai explicar pra gente aí vai explicar direitinho por que nós vamos sair nas ruas dia 26 de maio de 2019, domingo agora, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto, bacana, compartilha, comenta, né? Tem muitas controvérsias mentirosas aí, dizendo que nós vamos sair na rua com um movimento antidemocrático, que isso é um movimento autoritário, blá, 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 ai, que eu vou chorar, porque não sei o quê. Bom, Caio Coppola, o cara vai explicar direitinho, tintim por tintim, por que nós vamos sair nas ruas e o mais, cara, por que os malucos estão com medo do povo. Se liga aí. Caio, explica pra gente aí, meu brother. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, o botão errado, peraí. Aqui. Para deixar bem claro e que fique registrado em alto e bom som, eu sou a favor das manifestações de 26 de maio. Gente, é só a primeira parada que eu vou dar, não vou dar nenhuma parada antes. Só explicando esse comentário que ele tá fazendo aqui, é porque o Kim Kataguiri tinha dito que o Caio Coppola apoiava a ideia do MBL. Então esse primeiro comentário dele aqui, ele diz, deixando bem claro que eu apoio o movimento do dia 26, é justamente por conta aí que o Kim Kataguiri disse que ele apoiava o MBL, que o MBL é contra o movimento. Agora eu vou ficar caladinho, prometo. Só depois do vídeo. Não sou só a favor, como estarei lá como cidadão privado. Mas aí então, obviamente, eu vou oferecer aqui ao ouvinte também algumas respostas aos meus próprios questionamentos. O movimento nas ruas, né, ele está indo às ruas pela MP 870 da reforma ministerial, na reforma administrativa, algumas pessoas falam assim, pelo pacote anticrime e pela reforma da Previdência. Eu concordo integralmente com essas pautas, o ouvinte sabe disso. E provavelmente a maioria dos espectadores, dos ouvintes da Jovem Pan também. Você quer que o governo volte a ter 29 ministérios e seus respectivos cargos comissionados? Não. Você quer que o COAF saia do comando do ministro Sérgio Moro e perca aí a sua vocação para combate ao crime do colarinho branco? Claro que não. Você quer que o Caixa 2 seja crime tipificado no Código Penal? Sim, evidente claro. Que sim. Você quer que os líderes de organização criminosa percam seu direito à progressão de regime, que o Estado possa confiscar os seus bens de origem ilícita e que as penas, né, sejam agravadas quando cometidas por arma de fogo? Sim. Claro. Né? Você quer que os políticos e a elite do funcionalismo público tenham as mesmas regras de aposentadoria do cidadão comum? Sim também. Claro. Você quer que o Brasil quebre por causa de um rombo na Previdência? Óbvio que não. Então, assim como eu, se você está alinhado com essas pautas, você já tem motivo para ir para a rua também, me fazer companhia lá na Avenida Paulista. E é como me ensinou ontem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, nosso deputado federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa manifestação é um voto de desconfiança ao Centrão. Então eu me dou por satisfeito, nós temos uma pauta unificadora. É uma manifestação anti-Centrão, que está na contramão de tudo isso que a gente falou. É o pântano político, é o toma lá da cá, que está contra essas medidas de bom senso, que inclusive foram referendadas pela população em outubro de 2018. Você lembra o evento que teve nessa época? Se chama eleição. Eles esqueceram. Né? E assim, a gente não pode ser reducionista. Essa não é uma manifestação pró-governo, pró-Bolsonaro. Essa é uma manifestação que tem pautas concretas, tem causas concretas e contra agentes políticos concretos, que é essa turma do Centrão. O segundo ponto, que é muito importante, é o de radicalização do discurso, porque de fato essas convocações nasceram aí de uma forma obscura, incluindo discurso intervencionista. Então, o povo vai invadir o Congresso, artigo 142, sugerindo intervenção militar, cabe um soldado e por aí vai. Só que o Nas Ruas me assegurou que esse tipo de narrativa não vai ter espaço no caminhão deles. E mais, eu contatei algumas empresas especializadas em monitoramento de redes e eles me falaram que essas hashtags foram completamente engolidas pelo discurso moderado. As hashtags que estão prevalecendo agora, elas dizem respeito à data em si, 26 de maio, domingo, esse tipo de coisa. E quem não lembra também daquela minoria de intervencionista no impeachment da Dilma? É um grupo minoritário, não reflete a mentalidade do brasileiro médio. Só que sempre tem a ala radicalizada. A questão é se ela é protagonista ou não, e nesse caso não é.
Falar que um conservador não pode apoiar uma manifestação disruptiva é um grande absurdo. Sacanagem. O conservador, ele quer preservar tudo aquilo que presta, Aros. O que não presta, a gente reforma. Eu quero reformar a Previdência, eu quero reformar a questão administrativa ministerial, eu quero reformar o sistema penal, né? E eu quero romper com esse presidencialismo de cooptação. Terceiro e último ponto, é estratégico? Aqui o argumento é pragmático. Foi o que eu conversei com o Tomé. Nessa altura do campeonato, pouco importa. Na verdade, não importa. Não importa em absoluto. Por quê? Porque a convocação não vai ser cancelada. Então a manifestação ela vai rolar com 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas. O problema é que a esquerda, baseada em mentiras, reuniu dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Eles mentem sobre a necessidade e os pontos da reforma da Previdência. Eles mentem sobre a natureza e o alcance do contingenciamento de gastos no ensino superior. E eles arregimentaram assim uma massa gigantesca de pessoas. Então, se a sociedade civil consciente não se organizar para mostrar repúdio às táticas da oposição e do centrão, que a gente sempre fala aqui, obstrução, desinformação e diversionismo, esse é o primeiro passo para eles assumirem o governo de fato. O Brasil não votou no Rodrigo Maia. Não. Rodrigo Maia não é o nosso presidente. Jamais. Tá? Então esse é o ponto. E finalmente eu queria fazer aí um apelo pessoal a alguns atores políticos. Eu li o final da nota do Partido Novo a esse respeito e diz o seguinte, abre aspas, em manifestações com pautas diversas e sem objetivo claro, o Novo entende que cabe ao cidadão decidir quanto ao apoio e não ao partido como instituição. Ora, a manifestação ela é um fenômeno orgânico. Ela é o que nós fazemos dela, como tudo que é simbólico, né? Você vai lembrar das jornadas de junho, não é só pelos 20 centavos. Nasceu de um jeito, virou outro bicho. Se o Novo não mudar de postura, eu pelo menos estou contando aí com a postura do líder do partido na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, um liberal clássico, deputado mais votado do Rio Grande do Sul, maior líder jovem da política nacional hoje em dia. Eu estou contando com ele para capitanear um movimento de adesão de liberais e de conservadores do Congresso e do ativismo político às manifestações. E nesse mesmo sentido, faço um apelo também ao pessoal do Brasil 200, que está engajado aí na emancipação, na real independência do Brasil até 2022. Faço um apelo ao movimento Vem Pra Rua, que foi instrumental, foi fundamental no impeachment da Dilma Rousseff. A manifestação, nos termos que ela está hoje em dia, ela evoluiu, Aros, ela gourmetizou, ela está gourmetizada em relação ao que era semana passada, né? E tudo indica que vai ser uma celebração da democracia, com discurso republicano, sem vidraça quebrada, isso é fundamental, sem vidraça quebrada. Então fica o convite aí para o ouvinte da PAN, para que participe também das manifestações e todos podem contar comigo na Paulista nesse domingo. Bom, tá aí, vocês viram que ele citou alguns movimentos, né? Mas não citou o MBL. Vocês notaram isso daí, não perceberam? Né? Porque o Kim Kataguiri... eu desliguei você, rapaz, peraí. Desliguei você. Sai fora. Ô, palhaçada. Sai prejudicar meu vídeo. Bom, não o canal em si, né? Porque tem direitos autorais ali nesse canal. Aí já viu, né? Bom, gente, é o seguinte. Tá aí a matéria, né? O Caio Coppola deixando a opinião dele nesse assunto, que é muito importante. Ele explica direitinho o que é a manifestação do dia 26. Desconstruindo toda essa mentira do MBL, desconstruindo essa mentira do Centrão, do PT e da esquerda. Vocês veem que, ó como é interessante. O PT faz manifestações toda semana. O Lula livre ali, gente, foi a pior manifestação de todos os tempos em Curitiba. Quem mora em Curitiba sabe o sofrimento que é. Os caras fecharam as ruas. Os caras faziam necessidades no meio da rua, gente. Vocês imaginam uma multidão de pessoas paradas na frente da PF, sem banheiro, acampados. Cara, trouxeram todo tipo de doença ali para o pessoal que mora ali, sem higiene, sem demonstração de respeito algum ao próximo. Tudo por quê? Em nome de um Lula livre. Né? Sem contar os flagrantes que nós pegamos, muitos flagrantes aí de pessoas sendo agredidas, pessoas impedidas até de passar para ir para suas casas ali, sendo alvejadas, né, xingadas e coisa e tal. E quer dizer, e ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Vocês lembram no tempo do Temer, quando o Temer até acionou o exército, que os petistas, os esquerdistas iam lá e jogavam pedra
aquele negócio lá, o Molotov, como é que chama, gente? Aquela bomba Molotov lá, jogava dentro das salas, explodiam vidros. Cara, meu irmão, pelo amor de Deus. Uma vez quiseram invadir lá o Congresso, em São Paulo também, teve que a polícia fazer um circo lá, e ninguém fala nada, quer dizer, ninguém fala nada. Essas manifestações que destroem, que quebram tudo, que explodem, né, teve um maluco lá da esquerda, um maluco que, não sei se vocês lembram, do maluquinho que perdeu a mão, né, entrou na manifestação, foi jogar lá uma bomba, a bomba explodiu na mão dele, acabou. Quer dizer, isso pode, mano, isso pode. Agora, o povo brasileiro que não recebe R$30, que não recebe 50, nem pão com mortandela, o povo brasileiro que não é militância, aí quando fala, vamos sair na rua, não, porque essa é autoritária. Nós vamos defender o quê? O pacote anticrime, nós vamos defender a reforma da Previdência, nós vamos defender a reforma administrativa, vamos defender tudo relacionado ao que o Brasil precisa. Não estamos lá por uma questão política. Estamos defendendo sim o nosso presidente? Estamos. Por que estamos defendendo o nosso presidente? Porque o cara tem atendido os anseios os anseios da nação. Então tem... Agora, diferente do PT que inventa, que mente, que distorce, toda a manifestação deles saem com um propósito, mas chegam lá com o propósito do Lula livre. Nunca muda isso. A essas podem, né? Quer dizer, é para vocês entenderem mais ou menos a situação do Brasil. Então, Caio Coppola deixou bem claro o que nós vamos fazer dia 26. Eu convido você. Bom, nós que estamos aqui vamos para outro lugar, né? Mas você que mora em São Paulo, ou aí perto, que pode ir para Paulista, que é o centro, é o foco dessa manifestação, está lá, será um apoio muito grande para o Brasil. Você que não pode ir, reúna a sua caravana aí na sua cidade, sei lá, vá lá perto lá, como é que chama, gente? A Assembleia Legislativa do seu estado, né, do seu estado lá onde ficam os deputados lá, vão lá, né, que nem, tipo, Rio de Janeiro tem a LERJ, né, aqui nós temos em Maceió nós temos eu não sei como é que é o nome que dá lá, né, eu não sei o nome, mas tem a Assembleia aqui de Alagoas, a gente vai pra lá, o pessoal vai pra lá, vai parar na frente lá, vamos fazer o nosso protesto. Cada um fazendo a sua parte, vamos mostrar para esse povo da esquerda e do centrão que querem continuar vivendo da corrupção. Vocês terem uma ideia, eu li um comentário e fui pesquisar sobre Cuba. Gente, Cuba tá racionando alimento, Eu não entendo, Cuba é tão bom, é tão maravilhoso, que começou a entrar em crise igual a Venezuela. E sabe o que é interessante? Cuba começou a entrar em crise justamente depois que o governo brasileiro começou a cortar a verbinha que ia para lá. Você tá vendo como tem uma ligação? Nós estávamos sustentando esse povo. Quer dizer, o meu dinheiro, o teu dinheiro, que serviria para a nossa aposentadoria, que serviria para outras coisas no Brasil, estava indo para fora do país. E agora eles vêm com um papo bonito, não, porque querem destruir o trabalhador, querem acabar com... Cara, eles já estavam... nós tínhamos 14 milhões de desempregados, e os que estavam empregados estavam sendo sugados. A verdade é essa. É isso que nós temos que parar e pensar, gente. Os desempregados estavam aí jogados. 14 milhões. E os que estavam empregados estavam simplesmente tocando o Brasil para frente, para o Brasil sustentar outros regimes. Então, dia 26, vamos sair às ruas, defender o nosso Brasil. Vamos mostrar que a nossa força não é comprada com R$50 nem pão com mortandela, não. A nossa força foi nas urnas e vamos cobrar isso agora. Vamos relembrar eles que nós votamos em um presidente e que essa ação tem que ser respeitada. Nada de parlamentarismo no Brasil, nada de PEC para diminuir ou acabar com a forma de eleição no Brasil. Quem tem que decidir isso é o povo, e o povo quer sair nas ruas para defender a nossa democracia. Canal Brasil Notícias.